Com o passar do tempo, a intensidade da cena da crucificação aumentou. O grupo de pessoas que assistia incluía uma mistura de soldados, líderes religiosos, seguidores e transeuntes curiosos. Eles estavam testemunhando a morte de um homem que muitos chamavam de Messias. O tormento físico que Jesus suportou estava além do nosso entendimento. Ele foi flagrado e espancado e, depois de pendurar na cruz por 6 longas horas, seu corpo estava chegando ao ponto de ruptura. No entanto, mesmo neste estado agonizante, Jesus pronunciou palavras que continuam a ressoar através da história. Era por volta da 9h, 15 quando Jesus gritou em voz alta: meu Deus, por que você me abandonou? Mateus 27, 46, foi um momento de gravação do coração. Esse grito de abandono é um dos momentos mais profundos do Evangelho. É uma citação direta do Salmo 22, um salmo que começa com desespero, mas termina na esperança. Os teólogos há muito debatem o significado desta afirmação. Jesus, o Filho de Deus, sentiu-se abandonado pelo Pai? Não foi. Alguns dizem que este foi o momento em que Jesus, com os pecados do mundo, sentiu o peso total da separação de Deus, uma separação que o pecado causa na humanidade. Outros sugerem que Jesus estava apontando os presentes para o cumprimento da profecia, enquanto o Salmo 22 continua a descrever os mesmos eventos. Tenho certeza de que você concorda que Jesus, o Filho de Deus, realmente se sentiu abandonado pelo Pai. Alguns interpretam isso como um momento em que Jesus, com os pecados do mundo, sentiu todo o peso da separação de Deus, uma separação que o pecado causa na humanidade. Outros sugerem que Jesus estava apontando os presentes para o cumprimento da profecia, pois o Salmo 22 continua a descrever os mesmos eventos que acontecem naquele momento, incluindo o piercing de mãos e pés e a divisão de roupas. As palavras de Jesus não eram apenas uma expressão de angústia pessoal, mas uma declaração teológica sobre a natureza de seu sacrifício em assumir os pecados do mundo. Ele experimentou o próprio afastamento de Deus que toda a humanidade sente. No entanto, sua citação do Salmo também poderia ter sido uma maneira de Jesus informar seus ouvintes, especialmente os líderes religiosos, que o que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus o tempo todo. Esse grito mostra como Jesus humano era e por que ele teve que sofrer. Depois disso, Jesus falou novamente, mas desta vez com um pedido mais simples: estou com sede. João 19:28. Os evangelhos nos dizem que Jesus estava na cruz por horas, e seu corpo estava muito desidratado da perda de sangue e estava tão cansado da crucificação. Esse pedido se tornou realidade e cumpriu outra profecia do Salmo 69:21, onde diz: eles colocaram gal na minha comida e me deram vinagre para a minha sede. Eles lhe deram um pote de vinho azedo, que os soldados romanos usaram para si. Os lúpulos nesse contexto são significativos porque eram a mesma planta usada durante a primeira Páscoa no Egito para 21. Eles colocaram o salto na minha comida e me deram vinagre para a minha sede. Eles levantaram um pote de vinho azedo em seus lábios, uma bebida amarga que os soldados romanos usavam para si. O salto foi significativo nesse contexto, porque era a mesma planta usada durante a primeira Páscoa no Egito a polvilhar o sangue de Launo do Orpostes para proteger os israelitas da morte. A imagem é realmente poderosa. Jesus, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, estava completando seu sacrifício para salvar o mundo da morte espiritual enquanto bebia do vinho azedo. Os momentos na cruz se encerraram. A próxima afirmação de Jesus foi: está terminado. João 19, polvilho e sangue de Launo do Orpostes para proteger os israelitas da morte. A imagem é realmente poderosa, não é? Jesus, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, completou seu sacrifício para salvar o mundo da morte espiritual enquanto bebia do vinho azedo. Os momentos na cruz se encerraram, e a próxima afirmação de Jesus, está terminado, João 19:30, é talvez o mais triunfante de suas últimas palavras. Em grego, essa frase é traduzida como para te contar, um termo usado no comércio, que significa pago integralmente. Jesus estava declarando que sua obra na terra, sua missão de derrotar o pecado e a morte, estava completa.
Isso não foi um grito de derrota, mas uma declaração de vitória. O pecado que atormentou a humanidade desde a queda de Adão havia sido paga de uma vez por todas. A dívida devida pela humanidade foi resolvida. Teologicamente, essa afirmação significa que a aliança entre Deus e a humanidade havia sido cumprida. A morte de Jesus foi o fim de um capítulo importante no plano de Deus. Foi um momento triste, mas não foi o fim do mundo. Jesus disse seu final palavras para todos nós. O ar ao redor da cruz estava cheio de tristeza e uma sensação sombria que se estabeleceu na terra. Aqueles que haviam rido de Jesus no início do dia agora estavam quietos. Talvez eles estivessem um pouco assustados com as coisas estranhas que acontecem. Os líderes religiosos, que esperavam uma morte rápida e simples para Jesus, provavelmente estavam se sentindo desconfortáveis. As pessoas que vieram ver Jesus, conhecidas como o Rei dos Judeus, testemunharam algo verdadeiramente notável. A voz de Jesus cresceu como ele disse: Pai, em suas mãos, começo meu espírito. Lucas 23:46. Essas palavras, uma citação direta do Salmo 31. 5, eram uma expressão de confiança. Mesmo na morte, Jesus colocou sua vida nas mãos do Pai. Este não foi um momento de medo, mas de rendição. Ao contrário do grito anterior do abandono, essa afirmação era de reunião, quando Jesus retornou ao Pai. Sua missão na terra estava completa. Seu espírito foi devolvido a Deus, marcando a conclusão de sua vida terrena. Naquele momento, Jesus. Ele tirou o último suspiro. Os evangelhos nos dizem que sua morte foi diferente das mortes habituais de pessoas crucificadas. A maioria das pessoas faleceu da exaustão e asfixia por um longo período de tempo. A morte de Jesus foi uma história diferente. Ele escolheu deixar de lado seu espírito. O Evangelho de João nos diz que ninguém tirou a vida de Jesus dele. Ele escolheu deixar para lá. Isso nos mostra que Jesus estava no controle mesmo quando ele morreu. Em seus momentos finais, para aqueles que estão por perto, incluindo sua querida mãe, Mary, o apóstolo, e as mulheres que o seguiram da Galileia, este foi um momento de tristeza insuportável. Mary, que segurava o filho em seus braços quando o bebê, agora o viu morrer em agonia. Os discípulos acreditavam que Jesus seria o único a salvar Israel, mas agora suas esperanças pareciam esmagadas. A visão de seu Senhor pendurando sem vida na cruz era mais do que eles poderiam suportar. Após a morte de Jesus, seus seguidores estavam em estado de descrença. Esses 5 eventos se desenrolaram um após o outro. Enquanto Jesus pendia na cruz, suportando as horas finais de sua crucificação, ocorreu um evento de natureza não natural e perturbadora. A escuridão desceu sobre a terra. De acordo com os escritores do Evangelho, essa ocorrência misteriosa foi registrada nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas da 6ª hora, por volta do meio-dia, até a 9ª hora, 15, a terra estava coberta pela escuridão. Isso não era apenas uma sombra ou uma nuvem passando, era uma escuridão profunda e abrangente que envolveu toda a região. Numa época em que o sol deveria estar brilhando, tudo foi mergulhado em uma escuridão assustadora e ameaçadora. Para os presentes no local, essa escuridão era um sinal assustador. Era como se a própria natureza estivesse respondendo aos eventos que ocorreram naquela colina em Golgota. Embora alguns tenham pensado que era um eclipse ou um fenômeno climático, ficou claro para muitos que esse não era um evento comum. Algo muito mais significativo estava se desenrolando. De uma perspectiva teológica, a escuridão que cobriu a terra durante a crucificação de Jesus carrega um significado profundo em toda a Bíblia. A escuridão é frequentemente um símbolo do julgamento divino no Antigo Testamento. A escuridão frequentemente acompanha a ira de Deus ou sinaliza um momento de intenso significado espiritual. Por exemplo, durante as pragas no Egito, uma das pragas finais antes da Páscoa era uma praga da escuridão que durou 3 dias, simbolizando o julgamento iminente de Deus sobre a terra. Êxodo 10, 21-23, de maneira semelhante, em Amos 8, 9, lemos. 10 O profeta fala sobre uma época em que Deus fará com que o sol se pude ao meio-dia e faça a terra escurecer como um sinal de luto e retribuição divina. Os paralelos são fáceis de ver.
Assim como a escuridão no Egito prenunciou a liberdade dos israelitas através do sangue do Cordeiro da Páscoa, a escuridão da crucificação prenunciava a libertação da humanidade. 10. O profeta fala sobre uma época em que Deus fará com que o sol se pude ao meio-dia e faça a terra escurecer como um sinal de luto e retribuição divina. Os paralelos são óbvios. Assim como a escuridão no Egito prenunciava a libertação dos israelitas através do sangue do Cordeiro da Páscoa, a escuridão da crucificação estava sinalizando a libertação final da humanidade através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Para aqueles que testemunham a crucificação, a escuridão teria sido perturbadora e talvez até aterrorizante. O sol do meio-dia, que deveria estar no auge, foi obscurecido por uma sombra profunda e proibida. Imagine está lá, assistindo. O homem que já foi elogiado quando o Messias estava sofrendo na cruz. De repente, o mundo ao seu redor está mergulhado na escuridão. O silêncio, exceto pelos gritos dos que serem crucificados e o murmúrio ocasional dos espectadores, devem ter criado uma sensação avassaladora de pavor. O que estava acontecendo? O que essa escuridão significa para as pessoas lá? Os líderes religiosos devem ter sido especialmente perturbados pela escuridão. Eles estavam familiarizados com as profecias de Amos e Joel, que alertavam sobre um dia do Senhor quando o sol se transformava na escuridão. Em Joel 2:31, está escrito: o sol se transformará na escuridão, e a lua para o sangue, antes da vinda do grande e terrível. A escuridão teria sido especialmente preocupante para eles. Muitos deles estavam familiarizados com as profecias de Amos e Joel, que alertavam sobre um dia do Senhor quando o sol se transformava na escuridão. Em Joel 2:31, está escrito: o sol se transformará na escuridão e na lua para o sangue, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Enquanto observavam Jesus pendurados na cruz, eles podem ter começado a questionar suas ações. Foi um sinal de que eles o julgaram mal. Eles realmente condenaram um homem inocente. Mais do que provável, os líderes religiosos teriam se encontrado lutando com suas próprias consciências, pois o sobrenatural que a terra era coberto em uma escuridão espiritual profunda, que simbolizava o pecado e o sacrifício que Jesus estava fazendo. A Bíblia geralmente usa a escuridão para representar os efeitos do pecado. Em João 3:9, o próprio Jesus disse: a luz chegou ao mundo, mas as pessoas adoravam as trevas. O céu ficou escuro, e isso era um sinal de coisas espirituais. Mostra o que o pecado pode fazer e como nos separa de Deus. Isso traz uma espécie de escuridão, uma escuridão que Jesus sentiu quando estava na cruz. Ele estava carregando o peso de todos os nossos pecados. É como se o mundo inteiro estivesse na escuridão, mostrando como o pecado é um problema. É como se o próprio tecido da criação respondesse com essa escuridão, mostrando-nos a profunda realidade espiritual que estava ocorrendo. A luz do mundo foi momentaneamente eclipsada pela escuridão do pecado. Além disso, a escuridão pode ser vista como um reflexo do julgamento do Pai. Naquele momento, Jesus estava absorvendo toda a ira de Deus, a ira que foi feita para nós. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 5, em um momento de profunda realidade espiritual, a luz do mundo foi momentaneamente eclipsada pela escuridão do pecado. A escuridão pode ser vista como um reflexo do julgamento de Deus. Naquele momento, Jesus estava absorvendo toda a ira de Deus, o tipo de ira que foi feita para nós. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:21: Deus fez daquele que não tinha pecado para ser pecado por nós, para que nele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Na cruz, Jesus tornou-se pecado, e o Pai, em sua perfeita santidade, afastou-se do pecado que seu Filho havia tomado sobre si mesmo. A escuridão era mais do que apenas um fenômeno físico, era um reflexo dessa realidade espiritual. O julgamento de Deus estava caindo sobre Jesus, o Cordeiro inocente, em nosso lugar. Como Isaías 53:4-5 profetizou, certamente ele assumiu nossa dor e deu nosso sofrimento. No entanto, o consideramos punido por Deus, atingido por ele estava nela junto com a aflita, mas ele foi perfurado por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades.
A punição que trouxe a paz foi sobre ele, por suas feridas. A escuridão é frequentemente seguida pela luz, assim como a escuridão do Egito foi seguida pela libertação de Israel. Comece. Eles estavam familiarizados com a crucificação. Eles viram muitos homens morrerem, mas este era diferente. Quando o céu escureceu, eles começaram a perceber que estavam testemunhando algo além do mundo natural. Esses eram homens durões, treinados para matar e obedecer às ordens sem dúvida. Mas quando o sol desapareceu e o ar ao seu redor mudou, eles devem ter sentido um sentimento de desconforto que cortou seu estoicismo habitual. De fato, quando Jesus respirou seu último suspiro, o centurião o proclamaria: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. A escuridão desempenhou um papel em ajudar até esses soldados romanos a entender quem Jesus realmente era. Também é importante pensar em como essa escuridão afetou os seguidores de Jesus. Sua mãe, Maria, junto com John e as outras mulheres, estavam paradas nas proximidades enquanto o céu escureceu. A escuridão desempenhou um papel crucial ao levar até esses soldados romanos a um profundo momento de realização, revelando a verdadeira natureza de Jesus para eles. Também é importante considerar o impacto dessa escuridão nos seguidores de Jesus. Sua mãe, Maria, juntamente com John e as outras mulheres, ficavam nas proximidades enquanto o céu escureceu. Isso não era apenas um sinal do julgamento de Deus, era um reflexo da profunda dor e tristeza que eles sentiram em seus corações. Observar o que eles amavam, aquele que eles acreditavam ser o Messias, sofrer e morrer de uma maneira tão cruel e humilhante era quase demais para suportar. A escuridão que envolveu a terra só aumentou seu sofrimento. Foi comovente ver o templo rasgado em dois, um símbolo de imensa tristeza que eles sentiram. A dor de ver Jesus, o Messias, sofrer e morrer de uma maneira tão cruel e humilhante era quase demais para suportar. Parecia que suas esperanças e sonhos, que eles haviam colocado em Jesus, estavam sendo extintos. Mas pouco eles sabiam, essa escuridão era apenas temporária e o início da ressurreição estava chegando. O véu de um templo rasgado em dois. Quando Jesus desistiu de seu espírito, algo extraordinário aconteceu a quilômetros de distância em Jerusalém, dentro do templo. Os evangelhos registram que o véu do templo, a cortina maciça que separava o Santo dos Santos do resto do templo, foi rasgado em dois de cima para baixo. Mateus 2. 7. 51. Marcos 15. O véu rasgado do templo é um símbolo de significado espiritual. Foi mais do que apenas uma coincidência. O véu separou o Santo dos Santos do resto do templo. O Santo dos Santos era a área mais interna e mais sagrada do templo. Foi onde a Arca da Aliança foi mantida. Acreditava-se que a presença de Deus morava lá. Era um lugar tão santo que apenas o sumo sacerdote pudesse entrar. Os padres foram autorizados a entrar, mas apenas uma vez por ano em Yom Kippur, o dia da expiação, após um ritual de purificação realmente elaborado. O véu, que se dizia ser tão espesso quanto a mão de um homem e cerca de 60 pés de altura, agia como uma barreira entre Deus e o homem, simbolizando a separação causada pelo pecado. Nenhuma pessoa comum poderia entrar na presença de Deus. O véu era uma divisão literal e simbólica entre o santo de Deus e o rasgo do véu na morte de Jesus. Foi um momento de gravação do coração que mostrou quão profundamente conectado Deus e a humanidade realmente são. Era como se o próprio Deus estivesse levantando gentilmente a barreira que ficava entre eles por tanto tempo, criando uma conexão mais profunda e significativa. Isso não foi uma pequena mudança ou lenta, o véu estava completamente rasgado, mostrando que o antigo modo de expiação não era mais suficiente. O tempo do sacrifício de animais e a mediação do Padre chegou ao fim com a morte de Jesus. O sacrifício final pelo pecado havia sido feito, como explicou o escritor de Hebreus. Jesus havia se tornado o sumo sacerdote de uma nova aliança, através da qual todas as pessoas, não apenas o sumo sacerdote, poderiam entrar na presença de Deus através da fé nele. O rasgo do véu também cumpriu a profecia encontrada em Zacarias 1. 1.10. Nesta passagem, Deus fala sobre a quebra da aliança que ele fez com o povo, que é mostrado por quebrar sua equipe, chamado favor. Com a morte de Jesus,
A antiga aliança, baseada na lei e no sistema de sacrifício, foi substituída pela nova aliança da graça através da fé. Isso significava que o acesso a Deus não se limitava mais a alguns poucos. Jesus fez um caminho para que todos os que acreditam virem diretamente na presença de Deus. Para os padres que servem no templo na época, o rasgo do véu deve ter sido um evento aterrorizante e incompreensível. O templo era o centro da vida religiosa judaica, e o véu representava a fronteira mais sagrada em sua comunidade. O rasgo do véu foi um momento de puro terror e confusão para os sacerdotes. Era um sinal do próprio Deus, mostrando que algo realmente extraordinário estava acontecendo. Alguns padres, como os que lemos nos Atos 6, acabaram se tornando seguidores de Jesus. Tei, provavelmente entendeu o simbolismo do véu sendo rasgado por causa de eventos como este. É quase como se a fé fosse destruída no exato momento da morte de Jesus, o que teria sido um sinal claro de que algo divino estava acontecendo. Alguns padres, como os mencionados em Atos 6, depois se tornaram seguidores de Jesus. Talvez eles tenham entendido o simbolismo do véu sendo rasgado e reconheceu que a morte de Jesus não era o fim de uma história trágica, mas o começo de uma nova maneira de se relacionar com Deus. Os teólogos também apontaram que o rasgo do véu foi um cumprimento da profecia anterior de Jesus quando ele disse: "Destrua este templo, e eu o levantarei novamente em 3 dias". João 2:19. O rasgo do véu foi um belo momento de conexão e empatia. Mostrou que a morte de Jesus não era o fim de uma história triste, mas o início de algo novo e bonito. Os líderes judeus pensaram que Jesus estava falando sobre o templo, mas ele estava realmente falando sobre seu próprio corpo. Ele morreu para fazer uma nova conexão entre Deus e a humanidade. Seu corpo, quebrado por nossos pecados, nos permitiu conectar diretamente a Deus. O simbolismo do véu rasgado foi um poderoso lembrete do relacionamento novo e amoroso entre Deus e a humanidade. O véu representa mais do que apenas uma barreira física, também simboliza os limites sociais e espirituais que separavam as pessoas sob o sistema antigo. Essas barreiras não se limitavam apenas ao véu, eles também incluíram fatores como etnia, gênero e status social. Por exemplo, apenas os homens judeus poderiam participar plenamente do culto ao templo, enquanto gentios, mulheres e outros eram mantidos à distância. Mas com a morte de Jesus, Paulo escreveu mais tarde em Gálatas 3:28, não há necessidade de falar sobre judeus e gentios, escravos e pessoas livres, ou homens e mulheres. Somos todos em Cristo Jesus, então vamos nos concentrar nas coisas importantes. O rasgo do véu simboliza a quebra dessas divisões e a abertura do caminho para que todas as pessoas entrem em um relacionamento com Deus. Além disso, o rasgo do véu aponta para o cumprimento de um desejo espiritual mais profundo em toda a Bíblia, o desejo. Desde a queda de Adão e Eva, tem sido muito difícil para nós humanos estarmos próximos de Deus novamente. Fomos separados dele por causa do pecado. O Antigo Testamento fala sobre essa separação de maneiras diferentes, como quando fomos expulsos do Éden e quando não tivemos permissão para entrar no Santo dos Santos. A lei e o sistema de sacrifício ajudaram por um tempo, mas eles não conseguiram consertar as coisas para sempre. Não há problema em não ficar bem. Todos nós temos nossas próprias jornadas e, às vezes, é difícil seguir em frente de um relacionamento quebrado. Mas com o rasgo do véu, é como um sinal de cima que as coisas finalmente estão melhorando. É como uma ponte para o Pai, uma maneira de se sentir conectado ao divino. E o rasgo do véu também tem um significado mais profundo na Bíblia. Em Apocalipse, lemos sobre os novos céus e a nova terra, onde não haverá um templo porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro é o templo. Apocalipse 21:22. O rasgo do véu prenuncia essa realidade final, onde não haverá mais necessidade de uma estrutura física mediar a presença de Deus na nova criação. Vamos morar com Deus diretamente, sem barreiras entre nós. Quando o véu rasgou no templo, o mundo mudou para aqueles que o testemunharam, especialmente os sacerdotes e os familiarizados. O funcionamento interno do templo é um pouco confuso, não são? Durante séculos,
Era o centro da vida e da adoração judaica. Mas agora, algo novo surgiu. Uma porta se abriu e não se baseia em sacrifícios de animais ou sacerdotes humanos. Em vez disso, é baseado no sacrifício final de Jesus Cristo. Isso marca o início de uma nova aliança, uma aliança que... Estou tão feliz em lhe dizer que quem acredita pode ser perdoado, tenha seus pecados perdoados e vá direto para Deus. O rasgo do véu é um belo símbolo que nos lembra que, através de Jesus, todos estamos conectados a Deus. Não precisamos de rituais ou intermediários especiais para chegar a Deus. Todos nós podemos vir como somos, e saber que a barreira do pecado foi removida. Hebreus 10. 19 a 22 nos diz que o sangue de Cristo é a nossa ponte para o lugar mais sagrado. É uma maneira nova e viva que Jesus abriu para nós através de seu corpo. Então, vamos perto de Deus com corações sinceros e total garantia que a fé traz. O rasgo do véu foi um evento importante na história, mas também é algo todos nós podemos sentir em nossos corações. Era uma declaração cósmica que o antigo caminho havia passado e uma nova maneira havia começado. Através da morte de Jesus, a porta da presença de Deus foi aberta, e o convite para entrar foi estendido a todos nós. O terremoto e as rochas se dividem no momento em que Jesus morreu, que momento deve ter sido para todos os presentes. De acordo com o Evangelho de Mateus, a terra tremeu, as rochas se separam. Mateus 27, 51. Este terremoto não foi coincidência. Foi um evento sobrenatural que destacou a gravidade do que acabara de acontecer. Até a própria criação respondeu à morte de seu Criador. E, ao fazer isso, enviou uma mensagem que podemos sentir nos reinos físicos e espirituais. Os terremotos são frequentemente associados às Escrituras à atividade divina, particularmente em momentos de julgamento ou revelação. No Antigo Testamento, vemos vários casos em que a presença ou as ações de Deus são acompanhadas por terremotos. Por exemplo, quando Deus desceu ao Monte Sinai para dar a lei a Moisés, toda a montanha tremeu violentamente. Êxodo 19:18 diz que os terremotos geralmente mostram que Deus está julgando o mundo. Isaías 29, 6 e Amos 1 mostram que o terremoto na morte de Jesus era um sinal de que isso era mais do que apenas a morte de um homem. Este era o Filho de Deus. Sua morte foi um grande negócio, tanto para o mundo quanto para nós. O terremoto foi um sinal de tudo o que estava acontecendo. Jesus assumiu os pecados do mundo, e a própria terra ficou triste com isso. Mais tarde, Paulo escreveu em Romanos 8, Deus e sua morte tiveram um enorme impacto no mundo. O terremoto era uma maneira física de mostrar as mudanças espirituais que aconteceram quando Jesus morreu. Jesus assumiu os pecados do mundo, e a própria terra estava sofrendo por causa disso. Mais tarde, Paulo escreveu em Romanos 8:22 que tudo na criação está sofrendo como dores de parto, e ainda é. Por causa do pecado, a criação não era perfeita, mas agora podia ver o início da história da redenção. O terremoto era um sinal de que algo grande havia mudado no mundo. É como se o pecado e a morte estivessem sendo abordados, e o reino de Deus estivesse no horizonte. A divisão das rochas é outro detalhe fascinante mencionado no relato de Mateus. Nos tempos bíblicos, as rochas eram frequentemente vistas como símbolos de força, permanência e estabilidade. O fato de que mesmo as rochas se dividem no momento da morte de Jesus falam. O pecado e a morte estavam sendo tratados, e o reino de Deus estava se dividindo. A divisão das rochas é outro detalhe significativo mencionado no relato de Mateus. Nos tempos bíblicos, as rochas eram frequentemente vistas como símbolos de força, permanência e estabilidade. O fato de que mesmo as rochas se dividem no momento da morte de Jesus fala com o poder esmagador do que estava acontecendo. Nada poderia permanecer inalterado diante deste evento, nem mesmo os objetos mais sólidos e móveis da natureza. A divisão das rochas também pode ser vista como um prenúncio simbólico da ressurreição. Assim como as rochas se abriram, o mesmo também seria aberto, e Jesus se levantaria. O terremoto foi uma experiência aterradora para todos lá. Imagine-me parado ali, já em choque ao testemunhar a execução brutal de Jesus,
quando de repente o chão sob seus pés começa a se agitar violentamente. O barulho de o solo se dividindo, as rochas abrem, esses eram sinais inconfundíveis de que algo muito maior do que a morte de um homem estava ocorrendo. Os soldados romanos, endurecidos por anos de guerra e execuções, teriam sido abalados de várias maneiras. De fato, foi após o terremoto que o centurião supervisionou, as rochas dividindo o chão, o terremoto e a proclamação do centurião apontam para algo que acontece. Os soldados romanos, endurecidos por guerra e execuções, foram profundamente afetados. De fato, foi após o terremoto que o centurião que supervisionava a crucificação declarou: certamente ele era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Isso é significativo porque o centurião provavelmente supervisionou numerosas crucificações. Ele estava familiarizado com a morte e sua finalidade. No entanto, neste momento, ele reconheceu que algo sobre a morte de Jesus era diferente. A escuridão, o terremoto, a maneira como Jesus entregou seu espírito, tudo mostrou que Jesus não era apenas um homem. As palavras do centurião servem como um belo lembrete de que, mesmo na morte, Jesus estava revelando sua verdadeira natureza. E o terremoto também carrega um profundo significado espiritual quando pensamos sobre isso. A escuridão, terremoto, e a maneira como Jesus desistiu de seu espírito eram todos os sinais de que Jesus era mais do que apenas um homem. As palavras do centurião nos mostram que, mesmo na morte, Jesus estava revelando sua verdadeira natureza como Filho de Deus. O terremoto também tem uma conexão especial com o rasgo do véu do templo. Ambos os eventos aconteceram ao mesmo tempo e eram sinais de que o antigo caminho das coisas estava terminando. O véu, que separou as pessoas de Deus, estava rasgado. O terremoto, que abalou os fundamentos da terra, era um símbolo da antiga aliança sendo abalada. Em Hebreus 12, o rasgo do véu do templo e o terremoto são os dois eventos que ocorreram ao mesmo tempo. Ambos eram sinais de que a velha ordem estava passando. O véu separou as pessoas da presença de Deus, e foi dividido. O terremoto abalou os fundamentos da terra. Isso abalou a antiga aliança, de acordo com Hebreus 12, 26, 27, o escritor fala de uma época em que Deus sacudirá não apenas a terra, mas também os céus. Isso indica que o que pode ser abalado será removido, para que o que não possa ser abalado possa permanecer. O terremoto da crucificação foi o começo deste tremor cósmico. Os antigos sistemas de sacrifício e lei estavam sendo cumpridos e substituídos pela nova aliança no sangue de Cristo. Além de seu significado simbólico, o terremoto teria servido como um lembrete físico ao povo de Jerusalém de que a morte de Jesus foi um evento de importância divina. Jerusalém é uma bela cidade construída em colinas, e os terremotos são comuns nessa região. Mas este terremoto foi diferente. Aconteceu no momento exato da morte de Jesus e foi acompanhado por outros incríveis eventos sobrenaturais, como a escuridão e o rasgo do véu. Para as pessoas que vivem em Jerusalém, esses eventos devem ter deixado uma forte impressão que seria lembrada muito tempo após a própria crucificação. O terremoto também prenuncia o julgamento final de Jesus e o retorno de Cristo em Mateus 24 e 29. 30 Jesus fala sobre uma época em que o sol ficará escuro e a lua não emitirá nenhuma luz. As estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. O terremoto em sua morte foi como uma pequena prévia do grande abalo nos céus e a terra que acontecerá quando ele fala de uma época em que o sol será escurecido e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os corpos celestiais serão abalados. O terremoto em sua morte foi um precursor da agitação final dos céus e da terra que ocorrerá quando ele voltar na glória. Assim como a terra tremia no momento de sua morte, também vai tremer quando ele voltar. Desta vez, não como um servo que sofre, mas como um rei conquistador. As rochas que se abrem na crucificação também carregam uma conexão profunda com a ressurreição de Jesus em Mateus 28. As rochas se abrem na crucificação são um belo símbolo da ressurreição de Jesus, conforme descrito em Mateus 28. 2. É como se o próprio chão fosse movido pelo poder de Deus, assim como quando Jesus morreu. E assim que as rochas se abrem,
Elas se abrirão novamente quando Jesus voltar. Desta vez, não será como um servo que sofre, mas como um rei conquistador. Meus queridos cristãos, o terremoto teria sido visto como uma confirmação adicional de que Jesus era de fato o Messias, que é uma coisa tão maravilhosa de se pensar. Os apóstolos frequentemente se referiam aos sinais e maravilhas que acompanharam a morte e a ressurreição de Jesus como prova de que ele era o que ele predisse pelos profetas, e eles estavam certos. Em seu sermão em Pentecostes, Pedro fala de Jesus ser credenciado por Deus através de milagres, maravilhas e sinais, Atos 2:22. O terremoto foi um desses sinais, e é uma coisa linda de se ver. Os eventos da Sexta-feira Santa, com seu ponto de exclamação divina, mostram que a morte de Jesus não era apenas um fim trágico, mas o começo de algo novo e bonito. Um dos eventos mais misteriosos e notáveis que ocorreram no momento da morte de Jesus foi a abertura dos túmulos e a ressurreição de muitas pessoas santas que haviam morrido. O Evangelho de Mateus é o único que registra esse evento, afirmando que os túmulos que muitas pessoas santas foram trazidas de volta à vida depois que seus corpos foram abertos. Após a ressurreição de Jesus, eles saíram dos túmulos e apareceram para muitas pessoas na Cidade Santa. Este evento incrível acrescenta outra camada de significado à crucificação, mostrando que a morte de Jesus derrotou a própria morte. Para verdadeiramente abaixo encontre a importância deste evento, precisamos analisar o contexto em que aconteceu. A morte de Jesus foi realmente algo especial. Foi o ato final do plano de Deus salvar todos nós. Durante seu tempo na terra, Jesus costumava dizer que era ele quem traria a ressurreição e a vida eterna para quem acreditava nele. Agora, quando ele morreu, estava ficando claro que ele havia vencido. Os túmulos se abriram e os santos voltaram à vida. Era uma bela exibição, um sinal poderoso de que a morte havia perdido o controle. O fato de os túmulos serem abertos no momento em que Jesus morreu é realmente significativo. Naquela época, os túmulos eram vistos como lugares finais de descanso onde os mortos eram colocados para descansar e permaneciam assim até o fim dos tempos. Então, para que os túmulos se abram, especialmente no momento da morte de Jesus, era um sinal claro de que algo extraordinário estava acontecendo. O poder da morte, que havia mantido isso, era uma bela visão. As pessoas santas, cativas, mas agora livres, estavam sendo trazidas de volta à vida assim que as rochas se separaram no terremoto. O mesmo aconteceu com os túmulos se abrindo, simbolizando a quebra do domínio da morte sobre a humanidade. As pessoas santas que foram criadas à vida são frequentemente chamadas de santos ou santos. Embora Mateus não forneça detalhes específicos sobre quem eram esses indivíduos, podemos deduzir que eram homens e mulheres justos que viveram vidas fiéis. Eles faziam parte de um grupo unido de crentes aguardando ansiosamente a chegada do Messias. Com a morte de Jesus, sua fé foi validada e eles receberam uma nova vida como uma bela prévia da ressurreição que Jesus logo experimentaria e que todos os crentes acabariam compartilhando. A ressurreição desses santos é um exemplo emocionante da ressurreição futura de todos os crentes. Como mencionado em 1 Coríntios 15:20, Paulo se refere a Jesus como os primeiros frutos daqueles que adormeceram, o que significa que sua ressurreição é a primeira de muitas por vir. A ressurreição dos santos na morte de Jesus foi uma prévia dessa maior ressurreição por vir, mostrando que a vitória de Jesus sobre a morte não era apenas para si, mas para todos que acreditam nele. Assim como esses santos foram levantados para a vida, todos os crentes também serão criados. Quando Cristo voltar, todos estaremos com ele para sempre. A ressurreição dos santos é um belo lembrete de que a vida sempre conquistará a morte. Isso é um grande negócio no Evangelho. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício final, onde ele assumiu o castigo por nossos pecados e as consequências da morte que merecíamos. Mas sua morte também marcou o início do fim para a própria morte, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15:54-55. A morte foi engolida na vitória. Ó, morte, onde está sua picada? A ressurreição dos santos era um belo sinal de que a picada da morte estava sendo removida e que o poder do túmulo estava sendo derrotado.
A ressurreição desses santos também nos lembra que a morte e a ressurreição de Jesus foram eventos cósmicos com implicações não apenas para os vivos, mas também para os mortos. 1 Pedro 3:18. Em Pedro, aprendemos que Jesus, após sua morte, foi e proclamou a vitória dos espíritos na prisão. Ele estava se referindo àqueles que haviam morrido antes de sua vinda. Essa proclamação da vitória se estende aos santos que foram elevados à vida. Eles eram a prova viva de que Jesus triunfou sobre o túmulo e que sua vitória foi o tempo todo. Chegou de volta ao passado e também para o futuro. Para os primeiros cristãos, a ressurreição dos santos seria mais uma prova de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. O povo judeu estava esperando o Messias chegar, e muitos pensaram que sua chegada seria marcada por sinais e maravilhas incríveis, incluindo a ressurreição dos mortos. Em Ezequiel 37, o profeta fala sobre um vale de ossos secos que ganham vida e a restauração de Israel, juntamente com a ressurreição dos mortos e os santos na morte de Jesus. Teria sido uma visão tão bonita testemunhar o cumprimento dessas profecias, confirmando que Jesus foi realmente quem veio trazer vida e restauração ao povo de Deus. Este evento também destaca lindamente a interconectividade da morte e ressurreição de Jesus. Enquanto os santos foram criados para a vida no momento da morte de Jesus, eles não apareceram ao povo até depois de sua ressurreição. Isso destaca o fato de que a vitória de Jesus sobre a morte não estava completa. Até o próprio Jesus se levantar os mortos, sua ressurreição foi o ponto de virada, o momento em que a morte foi definitivamente derrotada e a nova vida foi possível para todos os que acreditam. Os santos viram isso como um sinal do que estava por vir, mas a ressurreição de Jesus selou a vitória para a declaração do centurião romano. À medida que os eventos em torno da morte de Jesus se desenrolavam, um dos momentos mais profundos veio de uma fonte improvável, um centurião romano, o homem Nem. Ele estava encarregado de supervisionar a crucificação de Jesus. Depois de ver os incríveis sinais sobrenaturais que aconteceram quando Jesus morreu, como a escuridão e o terremoto, e como Jesus desistiu de seu espírito, o centurião disse: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos 15:39. Esta afirmação é realmente especial por muitos motivos. Um deles é que veio de um soldado romano, que era do próprio império que condenou Jesus a morrer. O centurião romano não era comum, ele era um soldado, um oficial experiente provavelmente encarregado de um grupo de cerca de 100 homens. Crucificação fazia parte de seu trabalho, algo que ele provavelmente já tinha visto muitas vezes antes. A crucificação era a maneira de Roma de manter a ordem e controle. Era uma forma brutal de execução reservada para os piores criminosos e inimigos do Estado. Para o centurião, os homens cruciais eram um dever de rotina. Ele provavelmente o realizou sem muita reflexão ou emoção, mas a crucificação de Jesus era bem diferente do início. O centurião deve ter notado que essa execução era diferente de qualquer outra que ele já tinha visto antes. Por um lado, Jesus já havia adquirido seguidores significativos, e seu julgamento foi alvo de muito interesse público. Os líderes religiosos haviam pressionado por sua crucificação, e o governador romano Pôncio Pilatos havia concedido seu pedido, apesar de não encontrar culpa nele. As acusações feitas contra Jesus não eram o centurião intrigado com o homem, que era um criminoso comum e um homem que afirma ser o rei dos judeus. Mas o centurião ficou ainda mais intrigado com o próprio Jesus. Durante a provação da crucificação, Jesus permaneceu calmo e composto. Ele não atacou ou amaldiçoou aqueles que o executavam. Em vez disso, ele orou por eles, dizendo: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Esse ato de perdão teria sido realmente surpreendente para os centuriões e seus soldados. Eles estavam acostumados a ouvir nada além de gritos de dor e chorar por misericórdia daqueles que crucificaram. A atitude calma de Jesus e suas palavras de perdão o fizeram se destacar de qualquer homem que o centurião já havia executado. À medida que as horas se passavam e os sinais sobrenaturais começaram a aparecer, a curiosidade do centurião cresceu. A escuridão que cobria a terra do meio-dia até as 15 cresceu mais.
Ele tinha visto muitas crucificações, mas nunca antes viu o sol falhar em brilhar no meio do dia. Essa escuridão foi perturbadora, não apenas para o centurião, mas para todos os presentes na crucificação. Era um sinal de que algo muito maior do que a morte de um homem estava acontecendo. O centurião, treinado para ser observador e tático, reconheceu que isso não era uma execução comum. Quando Jesus gritou, Pai, em suas mãos eu começo meu espírito, Lucas 23, aos 46 anos, Jesus tomou seu último suspiro. O centurião testemunhou algo verdadeiramente notável. A maioria das pessoas crucificou morreu lentamente, exausta e incapaz de respirar. Mas a morte de Jesus foi diferente. Ele não morreu de fraqueza ou exaustão. Em vez disso, ele escolheu o momento de sua morte para deixar de lado seu espírito. Essa demonstração de autoridade sobre sua própria vida e morte teria convencido ainda mais o centurião de que Jesus não era homem comum. O terremoto que se seguiu à morte de Jesus teria sido o centurião tinha certeza de que ele estava testemunhando algo divino. O chão tremeu, as rochas se separam e a própria terra parecia reagir à morte de Jesus. Para um soldado romano, treinado para ser racional e cético, esses eventos teriam sido esmagadores. Naquele momento, o centurião fez uma declaração ecoada ao longo dos séculos: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Esta afirmação é notável por vários motivos. Primeiro, veio de um romano, não um judeu. Os romanos eram politeístas, acreditando em muitos deuses. A ideia de um Deus verdadeiro e seu filho era realmente estranho em sua visão de mundo. Então, quando o centurião disse que Jesus era o Filho de Deus, foi uma profunda honra. Especialmente porque os soldados estavam provocando Jesus e ao mesmo título no início daquele dia. É uma reviravolta engraçada do destino, não é? Os líderes e soldados religiosos haviam se divertido de Jesus, chamando-o de Rei dos Judeus e Filho de Deus. Mas agora, é o centurião quem está ali, declarando isso como a verdade. E isso aconteceu no momento em que a morte de Jesus foi de partir o coração para muitas pessoas. Os líderes religiosos pensaram que finalmente haviam parado o homem que havia desafiado sua autoridade. As autoridades romanas haviam executado com sucesso alguém que viam como uma ameaça potencial ao seu governo. Mas, neste momento de aparente derrota, o centurião reconheceu a verdade: Jesus era mais do que apenas um homem. Ele era o Filho de Deus. Esta é uma declaração teológica profunda. A divindade de Jesus não foi diminuída por sua morte. De fato, foi. A proclamação do centurião é realmente importante porque nos mostra como o evangelho se espalharia para os gentios. Até esse momento, o ministério de Jesus havia se concentrado principalmente no povo judeu, mas depois que ele morreu e voltou à vida, a mensagem da salvação seria compartilhada com todas as nações, começando com os gentios. A declaração do centurião era um sinal de que as boas novas sobre a identidade de Jesus como Filho de Deus seriam adotadas por pessoas fora da comunidade judaica. A proclamação do centurião era uma coisa linda. Mostrou que mesmo as pessoas que não eram judias podiam ver que Jesus era o Filho de Deus. De certa forma, era como um sinal de Deus que o centurião romano Cornílias mais tarde se tornaria o primeiro não-judeu a seguir Jesus. Ambos os homens que eram importantes no Império Romano, encontraram seu caminho para a fé em Jesus através de algumas experiências incríveis. Suas histórias nos mostram que o Evangelho é para todos, não importa quem você seja. Limites culturais e religiosos. As palavras do centurião nos lembram que a fé pode surgir dos lugares mais inesperados. Aqui estava um homem que provavelmente nunca havia conhecido Jesus antes daquele dia. Ele não era um seguidor e não tinha ouvido os ensinamentos de Jesus. Mas, através dos eventos da crucificação, ele chegou à profunda percepção de que Jesus era o Filho de Deus. Sua história nos lembra que Deus pode se revelar a qualquer um, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. A fé do centurião nasceu não por conhecimento ou educação religiosa. Se você encontrou esses eventos que ocorreram na morte de Jesus significativa, gostaríamos de saber. Reserve um momento para refletir sobre o impacto desse sacrifício. Se você deseja continuar essa jornada de explorar fé e história, assine o canal,
como o vídeo, e ligue as notificações para que você não perca nenhuma discussão futura sobre verdades espirituais que moldem nosso mundo. E se você conhece alguém que estaria interessado, compartilhe este vídeo com eles.